Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma live falando da espiritualidade da nova era. Nós estamos, acho que é a quarta que nós estamos fazendo, e falando da espiritualidade da nova era. A minha convidada hoje é a... Foi aqui para ela. Oi, Socorro, tudo bem? Entrou. Tudo bem, amada? Tudo bem, e você? Tudo. Vamos aqui na luta. Linda, com esse batom todo. Eu falei assim, Eu hoje eu falo vou que eu de faço só uma vermelho. basezinha. Eu falei assim, hoje eu vou de batom vermelho, tô podendo, tô afim. Isso mesmo. Eu falei, eu vou de batom vermelho. Sua linda. Gente, a Regina, eu conheci ela na primeira turma do Conexão Feminina, idealizado pela Ju e pela Dani, que eu já comentei aqui nas lives. Ela é expert em comunicação, já ajudou muitas pessoas, principalmente com medo de falar em público, né? Isso. E essas lives é a inspiração dela através das nossas reuniões, porque ela falou, Muito gente, vocês... bom. Eu falei, ela que colocou, né, essa coisa para a Bichinho. gente começar a se mostrar, a falar, né, do Isso que a gente faz. é isso, né? A gente tem esse poder da comunicação desde que a gente nasce. De alguma forma a gente se comunica, né? Com a mãe, com as pessoas próximas da família, depois a gente vai para a escola, depois a gente aumenta, né, a amplitude do nosso relacionamento, e a comunicação é fundamental nesse momento, né? Só que aí as pessoas falam, mas eu tenho medo. Hoje eu fui numa reunião que também exigia que as pessoas se colocassem fazendo seu pitch, e a maioria falou assim, nossa, eu estou tremendo, eu não consigo. Né? Eu falei, não, consegue sim. É um pouquinho de treino, né, e de segurança faz toda a diferença para a gente conquistar o que a gente deseja, que é falar de forma coerente e segura, não é isso? É verdade. Eu estava até pensando aqui, porque quando a gente é novinho, né, criança, até adolescente, a gente não tem muito esse negócio, né? Parece que quando a gente vai pegando uma certa idade, a gente vai ficando mais restrita, cheia de medos, não sei. É porque a gente, quando é criança, principalmente, nem tanto adolescente, porque eu acho que o adolescente já começa a entrar no casulo, né? Mas a criança, ela tem a espontaneidade, que deixa ela solta para se colocar, né? Ela não tem travas, né? Ela não tem aquele medo que a gente tem da avaliação do outro. Então, a criança, É, o tal do julgamento. né? A criança vai falando, a criança vai se colocando, e aí, com o passar do tempo, a gente, né, na adolescência já começa a ter um receio maior, já começa a se fechar. E aí, quando chega na vida adulta, se ou fecha de vez, ou faz um esforço muito grande para se colocar, né? Para tentar se soltar para falar melhor. Então, todo o meu método, ele se baseia no resgate dessa espontaneidade, né? Da gente falar, não porque a gente, né, fique com medo do que o outro está dizendo. Aliás, Silvia, para mim, o que o outro pensa de mim é problema dele, não é problema meu, né? Já começa Menina, mas você acredita? daí. Eu aprendi isso com a terapia, sabia? Pois é, Porque a gente se preocupa com o julgamento do outro, né? Você sabe o que você é, você sabe a sua essência, então não tem o porquê ficar com medo do julgamento ou do que as pessoas vão falar, né? exatamente. Só que esse é o grande medo que nós temos como adultos, de nos É, colocarmos em uma situação onde a gente se coloca vulnerável. Já começa esse medo da vulnerabilidade que a gente precisa deixar de ter, né, para conseguir falar de forma espontânea, de forma, sabe, segura mesmo, de se colocar, de não ter receio.
né? De dizer eu te amo, de dizer não gostei do que você fez comigo, né? Isso, né, isso me deixa com raiva, me deixa insegura, me deixa vulnerável, né? Por que não? Nossa, esse ponto que você falou é maravilhoso, sabia? É, Porque, gente, como o pessoal tem medo disso, e isso transforma em coisas que pode te trazer até doença, né? pois é. Porque a gente, Esse medo de corpo, compartilhar nosso corpo está vulnerável, né? E aí a isso. gente vai guardando, e aquilo às vezes, ó, se transforma em algo muito maior. Se transforma numa É, doença em alguns momentos, né? Então dizem muito que o câncer é uma somatização, é. né? De coisas que a gente vai reprimindo. E aí a gente tem receio de falar mesmo para o outro que a gente não gostou do que foi feito, né? Eu que trabalho Exatamente. A gente tem medo de magoar o outro e se magoa, exatamente. né? Mas existem formas e formas de falar, né? Sobre certos assuntos são delicados, são, mas sentar, conversar, né? Esse ponto eu não gosto, disso aqui, vamos, né? É importante, Rever essa forma. é muito importante, né? E uma coisa que eu aprendi, né, quando comecei a terapia também, é de enxergar o meu mundo de fora para dentro, né? Entender o que o meu mundo sente quando o externo se posiciona e se coloca, né? Então, começar a entender que algo que pode ter me magoado, por que eu não falei algo para a pessoa que aquilo não estava bom para mim? Por que eu não antecipei a questão com a pessoa para eu não chegar a ficar magoada? É isso que a gente vai aprendendo com o autoconhecimento. E aí eu coloco o autoconhecimento como uma condição primordial para a gente falar bem. Para a gente resgatar essa espontaneidade. Porque é daí que a gente consegue voltar. A gente consegue voltar a se colocar mais firme no que a gente deseja. Né? As pessoas morrem de medo de dizer não. Gente, o não é Nossa, importante. Né? Um super ato de importante. amor. É um ato de amor com a gente. Né? Então, se eu não gostei de algo, eu preciso dizer não. Ou se algo vai me prejudicar, poder dizer não. Né? E isso Exato. falando da comunicação quando a gente se relaciona, né? E ainda vai além. Como é que a gente se relaciona com o mundo que está à volta da gente, né? Então, Exatamente. comunicação para mim é uma competência fundamental para quem quer hoje se dar bem como profissional, né? Quer resgatar o seu lado empreendedor, para se colocar aqui como você e eu numa live, se fazer vídeos, né? Ter um canal no YouTube, fazer reels para as pessoas e quem sabe não fazer uma palestra e um curso ao vivo, presencialmente. Que aí é o sonho de É todo. verdade. Nossa Senhora, um dia eu chego lá, hein? Já estou começando com as lives, já está um ótimo, já dei o primeiro passo Opa, o primeiro de muitos. de muitos, se Deus quiser. Mas é que é tão interessante esse negócio de comunicação, né? Porque, é que nem você falou, desde pequena a gente tem. É o normal de todo É, mundo, né? É impressionante, mas falar em público, assim, live, é até legal, porque quando você começa, é como se você estivesse batendo um papo normal, tal, você até esquece que nós tem estamos aquele batendo monte de gente se vendo. gostoso aqui. É isso que importa. Acho mais difícil mesmo o falar em público, né? Que eu acho que para suas clientes é o que mais você deve É. pegar, assim. As pessoas falam para mim, né, os sentimentos maiores. E vou dizer, eu senti todos eles. O que eu aprendi é a minimizar o impacto disso em mim. Então, eu também suava as mãos quando eu ia falar, né, sei lá, para muita gente. As borboletinhas, como a gente brinca, né, que ficam rodando, né, como se a gente ficasse angustiada aqui dentro. Eu também passei por isso.
né? Também fiquei nervosa, também tive o medo né, de dar um branco. Mas a partir do momento em que a gente começa, a gente vai sentindo-se mais forte para continuar. A gente vai começando a perceber que não é tão dolorido assim. Não é tão impactante assim para a gente, né? E aquilo que me É, consumia lá atrás, em um tempo maior, hoje ele se minimiza, né? Então, quando eu chego num local e eu vejo que assim, que as pessoas estão abertas, né, para o que vem, né, como uma reunião de networking, como o nosso próprio grupo mesmo, que outro. funciona né, essa troca, você fica muito mais tranquila de se colocar. Porque você começou a gerar confiança, É, né? Então, aquele medo ele vai diminuindo, diminuindo, até que a gente consegue controlar. E aí a fala sai naturalmente, espontaneamente. é verdade. E um dos exercícios que a gente fez lá no Conexão, que eu achei bem interessante, é o tal do pitch que você citou no começo, que eu nunca tinha ouvido falar. Que no E é prático algo é que a gente, comum, e super comum. a maioria não pratica, né? É. Vou te dar um relato de hoje, que eu achei bem curioso, no mínimo. Nós estávamos na reunião e cada uma tinha o seu tempo, né, de 1 minuto estabelecido pela coordenação para que a gente pudesse fazer o nosso pitch. E aí as pessoas falam assim, ah, mas 1 minuto é muito pouco. Não é, gente. 1 minuto é tempo pra caramba. É muito tempo. E aí as pessoas ficam falando assim, ai, não sei o que eu falo, não sei como é que eu coordeno as ideias. Mas, enfim, todo mundo tinha o seu minuto. Só que aí, o que aconteceu? O pessoal que já fazia parte do grupo conseguiu fazer dentro do tempo delimitado, porque já está um pouco treinado, já sai de uma fase. As convidadas, gente, elas começaram a soltar o verbo. Teve gente que gastou quase 5 minutos para fazer um pitch, né? Ou seja, as pessoas ainda não entenderam que quando a gente tem, né, definido pelo anfitrião um tempo determinado para que a gente possa falar, ok, vamos respeitar esse tempo. Então, é 1 minuto, eu tenho que ter um pitch pronto para 1 minuto. São 5 minutos, ufa, tem muito mais tempo. Eu me preparo para os 5 minutos. Tenho 10 minutos para fazer uma apresentação, por exemplo, para um investidor ou para um cliente em potencial, ótimo, vou me preparar para os 10 minutos. O que a gente não pode ser pego é despreparado. É, Nunca. Desprevenido a gente pode ser pego, mas despreparado jamais. Tem que ter o pitch para 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que for definido para você. O importante é que você faça acontecer. o Rê, é tão interessante que depois que eu aprendi esse negócio de pitch contigo, Hum, quando alguém pergunta, fala, o que que você faz? Meu, já vem na hora aquele dia, você acredita? acredito. Eu falo, tem que ser algo rápido, sucinto e que chame a atenção, né? Perfeito, é isso que precisa. A prática do pitch, ela começou lá atrás, quando você tinha a possibilidade de cruzar com pessoas num curto período de tempo. Então, eles chamavam de conversa de elevador. O que você tem no elevador? Porque o elevador, antigamente, ele ia mais devagar, né? Vamos combinar, porque hoje eles são assim, ó. Você viu? No quinto andar. É, Então, você tinha ali o quê? 1 minuto e meio, 2 minutos até, para que você falasse com uma pessoa que estivesse no elevador. E que, curiosamente ou coincidentemente, ela estava no seu elevador junto com você. Então, era aquela conversa rápida, para deixar claro para o outro o interesse nele e que você deixe muito claro que você pode aliviar a dor que ele tem também. Em 1 minuto, em nenhum. um tempinho, né? Quando a gente já está falando em um tempo maior, é porque a gente tem esse prazo para falar, né? Então, você é uma convidada no evento, você vai apresentar o seu trabalho de uma forma um pouco mais detalhada,
Aí sim, os 5 minutos são ótimos. Mas, tá vendo? 5 minutos é suficiente para a pessoa saber o que você faz e quem você é. E se interessar por você. Porque a ideia é que É, procure depois. exatamente. É, Você tem que deixar, então, plantar aquela sementinha ali, né? isso mesmo. Ô, Rei, você tem algum hábito assim de se preparar antes de qualquer apresentação? Ou é porque assim, quando eu, por exemplo, vou atender alguém, eu sempre faço uma preparação, alguma coisa assim, nem que seja uma oração. Uhum. Você tem algum hábito de Eu fazer? tenho. Então, eu vou num cliente. Primeiro, eu deixo ele muito à vontade. E eu acho que neste momento, a responsabilidade é minha de deixar a pessoa à vontade, né? Porque se eu vou ajudá-la nesse processo, no mínimo eu tenho que efetuar esse processo de uma forma tranquila para ela, né? Então a gente começa normalmente com coisas do dia a dia, sabe? Quando você chega para uma pessoa, fala assim: puxa vida, saí de casa com tanta antecedência e o trânsito me pegou, né? Falar desse inverno maluco que a gente está vivendo com temperaturas que não são de inverno. Falar do local onde a pessoa está localizada, né? Nossa, que lugar bonito, que é, sei lá, uma clínica. Nossa, como sua clínica é bonita, como seu espaço é interessante. Então, eu acho que eu me coloco um pouquinho na responsabilidade de deixar a pessoa à vontade. Porque é aí que ela cria com a gente a identificação, que é chegar no motivo que nos trouxe as duas para essa conversa importante, né? Então eu começo sempre uma conversa quebrando o gelo, deixando as pessoas à vontade, né? Começando a criar uma identificação, né, do trabalho, da Aham. idade dela e de que eu tenho a oferecer, para que sim a nossa conversa se desenrole dentro da necessidade daquela pessoa, né? Então eu tenho essa prática sempre, né, no meu dia a dia. Aí quando eu vou para um curso, palestra para iniciar, e tá tudo bem? Deu uma leve. Agora que para mim deu uma parada. Não sei se é o seu. Eu tô te ouvindo, só É, a a gente imagem nunca que tá sabe. craquelando um pouquinho. A minha para você, a sua também tá craquelando um pouquinho para mim. Vai ver que é o sinal, né? Vamos lá, Para variar. para variar. Ainda mais eu que fico no Wi-Fi. Eu tirei do Wi-Fi, inclusive, deixei no 4G para ver se melhora. Bom, e quando eu vou começar um curso, né, uma palestra, aí é o meu momento de concentração, né? Porque até hoje, Silvia, para qualquer momento que me chamem para apresentar qualquer coisa que seja, né, sobre o meu trabalho, sobre um evento, vou começar um curso, eu sinto todas as sensações que eu sentia lá atrás no começo de carreira. Então, o que eu aprendi? Que a respiração e a concentração me colocam no eixo. E aí eu entro mais segura. Né? Então, eu Uhum. vou fazendo a minha respiração, né? Vou fazendo um om para entrar no ritmo e começar. E, de novo, a responsabilidade de deixar as pessoas à minha volta à vontade. É muito importante. É engraçado, né, da respiração. Porque respiração, a gente. Eu estava lendo, acho que num livro de yoga, sobre o quanto é importante a respiração para tanta coisa, né? Para ansiedade, para concentração, para conexão com o divino, para tudo, né? Que a gente não tem. É tão automático, como eu falo também, tanta coisa, mais uma coisa automática na nossa vida, né? Que a gente não presta atenção e é tão importante, né? Então, eu vou ensinar um E exercício rapidinho para vocês. Vamos lá? faça. Respira em 10.
inspira em 10 e solta em 10. Pelo menos 3 vezes. A gente só vai fazer uma vez. Mas eu faço isso em 3 vezes, né? Então a gente começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente está oxigenando o cérebro, né? Geralmente eu faço em 7, É, seguro em 7 e solto em 7, também é uma possibilidade, também aprendi esse. Então, né? tem vários, né? A yoga, como você mesmo disse, né? As práticas de meditação, né? Que já vi muito palestrante poderoso por aí, tirando os seus 5 minutos para meditar antes de entrar É, no jogo, né? Porque é, precisa deixar tudo equilibrado, né? As nossas sensações, a nossa fala, o nosso cognitivo, tudo prontinho para entrar falando com tranquilidade. E quanto é verdade, mais fácil fica. é verdade. Boa tarde, Vanildo. Boa tarde, pessoal que entrou na live. Quem não assistiu o Tudo. comecinho, depois pega que vai ficar gravado. E como que é? Não, antes de eu fazer essa pergunta, eu quero saber quanto tempo que você trabalha com comunicação? Bom, comunicação, acho que eu trabalhei a minha vida toda. Porque eu lembro de, na pré-escola, Como treinadora. lá na pré-escola eu já participava da apresentação no final de ano, né? Tinha a facilidade de fazer um seminário no colégio, na faculdade. Mas com comunicação mesmo, nessa apresentação que a gente chama, né, como uma pessoa que ministra palestras e cursos, eu comecei há 33 anos atrás. Ó, Então já é tempo que eu estou na área de treinamento, sempre atuando com a área administrativa do treinamento, que é entender a necessidade que a empresa tem, para que a gente ofereça o que é preciso em termos de curso ou de workshop para que a pessoa se desenvolva, né? E em alguns momentos a gente entra também, né? Então eu falo assim, mas você treina o quê? Eu falo, uai, eu treino aquilo que é competência minha, né? Que sempre foi formação de facilitadores da aprendizagem, então pessoas que vão ser facilitadores dentro da empresa, né? Que vão criar um curso específico para apresentar esse conteúdo dentro dos seus pares. Gerenciamento, desenvolvimento gerencial. Ai, a Covid me deixou com esses lapsos de memória. Né? Então, desenvolvimento gerencial, que é trabalhando habilidades da liderança, conteúdos comportamentais e também uma época eu trabalhei muito com atendimento ao cliente. Né? isso que eu mais fiz na vida. Então, é uma área que ainda é impressionante, né, Silvia? Ela ainda tem problemas. Muito. Muitos problemas. Eu não me conformo. Muito tempo atrás, né? Eu sou da época, eu já trabalhei em banco, né? E eu trabalhava com a área da reclamação mesmo. Nossa. Eu antes do saque, depois veio o saque, veio o direito do consumidor, não, veio a ouvidoria, Uhum. mas ninguém, sinceramente, segue aquelas regras. No começo até seguia, hoje, É muito. infelizmente, E sabe uma coisa que eu ouço das pessoas? Por exemplo, o pessoal de vendedora de loja. Que normalmente essas pessoas não são vendedoras de loja para a vida toda. É só um momento da né? vida que elas querem se preparar para a próxima etapa profissional, né? Estão fazendo faculdade, estão se especializando, e aí mais para frente elas querem exercer uma outra profissão. Mas eu falei, gente, enquanto nós somos vendedores de loja, nós temos que ser o melhor. Porque Exato. a gente vai entender o público
Se não é nesse momento. É quando você se tornar um profissional melhor, um profissional com uma outra, né, com outro cargo diferenciado, uma pessoa que vai exercer uma outra atividade, é lá que você vai aprender? Não, a gente aprende desde o primeiro emprego. Desde o primeiro momento É. que a gente se dispôs a trabalhar, o nosso atendimento tem que ser primoroso. Sempre seja o melhor. Cada dia que eu fizer, não importa o que, tem que ser melhor. Eu fui começar a minha vida profissional em banco também. E eu trabalhava, como a gente chama hoje, do back-office, né? O pessoal que trabalhava dentro da agência. Mas mesmo assim, toda vez que eu atendia um profissional que viesse ali, um cliente solicitando alguma informação, eu me colocava prestativa. Porque era assim que eu ia aprender. Mas isso eu sei por quê? Porque meu pai me ensinou isso na vida toda que ele teve como comerciante. Ele falou, quando a gente atende uma pessoa, ela é única e exclusiva. É. E eu tenho que me dedicar a essa pessoa naquele momento. Então, eu aprendi isso dentro da minha casa. Né? Meu pai era um comerciante, atendia pessoas o dia inteiro, e ele me ensinou que a gente precisa ter esse relacionamento. Nem que seja o mínimo, o mínimo possível. Mas a gente está se relacionando. Isso envolve uma comunicação. Comunicação. Né? Verdade. Então, eu acho que assim, a comunicação sempre parou na minha vida. Mas quando eu me tornei facilitadora da aprendizagem, né, multiplicadora de conhecimento, o nome que quiser dar, eu percebi que é um poder muito forte, né, dentro da gente para conseguir e trocar. Eu nunca entro com 50% do conhecimento. Eu entro, aliás, com 100%. Eu entro com 50%. Eu vou complementar com o que o meu grupo traz. Isso é troca inteligente. Isso é troca importante. E a comunicação facilita todo esse processo. Porque Sempre é uma troca, né, é uma Rê? troca sempre. Eu sou aquela que converso com o atendente da padaria, com o caixa do supermercado, né? Com o rapaz. Quando eu estou esperando o meu carro no valet, eu estou conversando com quem está lá me atendendo. Né? Isso é prática, né? Da nossa. É. Então, assim, isso sempre me alimentou, sempre. E Muito bom. o máximo que eu puder para manter isso aceso todos os dias. Aceso, né? Que é o básico, né? É, E como agora eu vou passar para as perguntas, nem sei que horas são. é 1 hora quase. Ah, a gente começou 12:30, né? É que eu sempre começo na hora cheia, aí eu falei, meu Deus, já passou 1 hora, não é possível. Então, Até assustei agora. eu que sugeri um fosse alternativo. Na É, hora do almoço. Tá lá almoçando e tá vendo. e tá vendo a gente, é verdade. Eu no começo falei, nossa, mas justo 12:30, pensei comigo, mas falei, não, muita gente tá parando para almoçar, acho que vai dar o Não pessoal é, assistir, é um horário legal. não. Mas eu já tinha falado com o pessoal que as lives não ia ter um horário fixo, né? Que seria de acordo com a agenda das pessoas. Uhum. Porque, como, ainda mais eu falo, gente, a mulherada tem muita coisa para fazer. A gente faz milhões de coisas. Uma hora é reunião, uma hora é o cliente, uma hora é a casa, então tem que ser Multifacetado. no horário, né? E seja bom para. E como que é a espiritualidade? O que é a espiritualidade para você? Para mim, a espiritualidade é crer que tem algo muito forte dentro de mim que me faz agir, que me faz ir para frente, que me faz acreditar, que é o que eu chamo de fé. Então, tudo aquilo que eu aprendi durante esse tempo todo da minha vida, que são 55 anos, eu aprendi que a centelha divina está dentro de mim. E se eu acreditar, se eu fizer um esforço grande e me sentir motivada, é isso que me faz agir, é isso que me faz caminhar, mesmo nos dias mais difíceis. Então, espiritualidade Isso é muito é a conexão com a centelha divina que eu tenho aqui dentro.
todos têm, né? E ninguém percebe ou sempre procura fora, né? Pois é, né? Tá sempre dentro da gente. Aliás, a maioria das respostas estão dentro da gente, né, Silvia? É, Não tem como. A é gente quer verdade. tirar respostas fora, mas elas estão aqui dentro. É que a gente não acessa, tem medo, acha que não dá para acreditar na nossa intuição. Eu acredito muito Não na confia. intuição, sabe? Se alguma coisa me disser, não vai que você vai se dar mal, eu já estou começando a aprender que é verdade, É, é é verdade. real. Mas é. Agora, A gente tem que. A gente. vai, vai porque vai dar certo, mas não penso duas vezes. Mas é mesmo. É porque a gente é, desaprendeu, na verdade, né? Essa coisa da conexão com o eu, né? É, Do corpo. O corpo fala. Você pode pensar que não, mas o corpo fala. pois é. Nós somos Né? um ser. Você começar a sentir, porque tudo é energia. Então, se você perceber aquilo não é legal, gente, não insista que não vai dar bom. Não, não vai. E olha, já que você falou essa questão do que o corpo fala, dentro da comunicação a gente tem um gráfico para expressar bem como como a fala, os gestos e o corpo falam de forma integral. Então, cada parte dessa tem um ponto importante, tem uma fase importante dentro desse gráfico todo. É uma porcentagem. Uhum. Então, a fala é 7% só de importante na nossa comunicação. Olha Não é isso. nada perto de 100%, nada, né? Então, as pessoas não estão preocupadas com a nossa voz, na maior parte do tempo. Os nossos gestos correspondem a 38%, que são gestos, né? O tom de voz, né? O meu tom de voz hoje está péssimo, que eu estou com uma gripe e um resfriado danado. Mas ele tem um poder importante. Então, né, o povo fala assim, hoje fala mais alto. Eu falei assim, gente, não estou podendo. Hoje eu vou ter que falar num grau mais baixo, né? Então, quando a gente potencializa as ferramentas que a gente tem, e o corpo entra com 58%. É muita coisa. Opa, 50, Muita. deixa a conta certa. Né? Então, tudo isso corresponde à nossa postura na comunicação. Olha como é importante o corpo. É, E o corpo fala o tempo todo. Eu sou o tempo todo. aquela que, se não for pergunta se eu sou italiana, não, eu sou portuguesa mesmo, que aprendeu a falar com as mãos. Né? Então, né, tudo vem junto. Né? A nossa postura, É a verdade. gente está numa reunião, as pessoas percebem. Eu percebo direto se a pessoa está interessada ou não. Ela É verdade, tendo dá para ali. perceber mesmo. Se tá ali ou se tá lá, né? Exatamente, está no outro lugar. É verdade. E como que você lida com a espiritualidade no dia a dia? Bom, eu acho que conectar, né, de manhã, eu não tenho essa prática, mas eu preciso ter o hábito de fazer meditação de manhã para acordar. Então, às vezes eu ainda, sabe quando você acorda ou atrasada ou com o pensamento em outro lugar, né? Você só tem tempo de agradecer pelo dia e vai, né? Mas a meditação acho que é um hábito importante que eu preciso ter, que é para conectar já de manhã cedo, sabe? Já conectar Sim, com, né, com o universo e se preparar para a luta do dia, né? Para o momento que eu vou viver, né? E à noite sempre agradecer também pelo dia que eu tive, né? é Então, legal. a espírito. Você falou de luta, né? Hã? Você falou de luta, né? Falei de E eu luta. costumo falar para minhas clientes, falo assim, muda essa Fala. frase, né? Não é luta, essa palavra, né? É, nesse momento você já fala, não, esquece luta. De manhã, quando você fizer sua visualização, você já pensa naquele dia maravilhoso, tudo que você quiser
sendo realizado, sendo feito, sabe? Nada atrapalhando. Isso. Que é um hábito que a gente tem, É né? Que a gente tem que começar a pensar no positivo, porque aí atrai mais. perfeito, Silvia. Eu já aprendi mais uma. E não é só na manhã, não. É um hábito que a gente tem que ter com tudo, né? Tudo na Porque, vida. infelizmente, é muita coisa negativa que chega para nós, né? Seja TV eu quase nem assisto mais, jornal, a gente tem que estar filtrando essas coisas, né? Claro. E para começar o dia, por que não? Mesma hora que você está tomando café ou escovando os dentes, já vai mentalizando, O né? bom, Porque não é todo dia mesmo o que bom você vai, já pode vai tirar, acordar. que é a parte boa da história, é isso mesmo. Sim, exatamente, porque é um hábito também, né? Como você falou, às vezes você chega, tá atrasado, tô, beleza, mas eu vou tomar um banho rapidinho, já vai mentalizando. Não vai pensando no seu atraso, já vai mentalizando que vai dar tudo certo. É isso mesmo. Porque dá, né? Porque Dá. dá, de verdade. Se a gente for com. Por mais que né, a gente tenha né, essas coisinhas que né, fogem um pouco do nosso controle, o importante é que a gente esteja focado. Né? E aí as coisas, os movimentos se organizam para que tudo dê certo. Isso eu acredito, que quando a gente tem vontade, as coisas se organizam. Pode demorar um pouquinho, É. que nem tudo é no tempo da gente. Ah, sim, Jovem verdade. não tem tempo, é agora. Mas eu aprendi que tudo tem sua hora. E tudo vai acontecer da melhor forma possível. Tudo vai acontecer, exatamente. Você falou de meditação. Você tem o hábito de meditar? Eu não faço todos os dias. E acabo praticando mais no fim do dia. Uhum. Né? Mas é bom de qualquer Ah, jeito, né? Independente do horário, né? é. Você tem que fazer a conexão, né, integral, né, respirar de forma mais leve, mais tranquila, inclusive para ajudar a gente a acordar e ajudar a gente a dormir, né? Ai, para dormir é Para maravilhoso. dormir, então, eu tenho problema para dormir, sempre tive, né? Na fase adulta. Eu percebi que eu comecei a ter mais noites de insônia, né? Principalmente depois da menopausa, então isso, nossa, atrapalhou Ah, todinho, né? No meu organismo. duas. E aí, sim, a meditação, se não fosse com meditação também, que eu tive outras ajudas, aí a coisa começou a funcionar melhor. Deixa eu te fazer mais uma pergunta Diga. agora. O que você diz da frase você é um ser imortal? Bom, eu acredito que a gente continua, né? De algum lugar a gente veio, para algum lugar a gente vai. Né? Não acho que nós sejamos seres que nasceram nesse plano, né? Tem uma vida aí de 70, 80 anos e para aqui. Acho que a gente é muito mais do que isso, muito mais experiência do que isso. Né? Então, eu acho que eu acredito que a alma seja imortal, que ela vai seguir o seu caminho. Né? O corpo é o de menos, mas o resto vai continuar eternamente. Então, isso eu acredito sim. É, Acho que a gente pode ser imortal. essa nossa, essa nossa vestimenta fica, né? É, E aquela centelha que você falou ela vai segue, né? para outro corpo, para uma outra, sei lá, um outro animal, pode ser o que for, né? Mas a gente continua em algum lugar. Eu acho que esse, Em algum esse lugar. tempo é muito pequeno para a gente viver só isso, né? Ah, eu acho, porque depois que. E outra, eu fico pensando assim, falei, gente, por que uns é desse jeito, outros é daquele? Não seria. Não tem nexo, né? Sabe? É, Uma pessoa ser tão bem, outra ser mal, outra se dar bem, conseguir fazer as coisas e outras não. Falei, não é possível que numa vida só você vai ser, sei lá, condenada, né? Ou a passar aquilo.
Eu acho né? que Então, por isso deve que a gente com propósito, né? Você vem com propósito nessa vida, né? Aí você aprende sobre esse propósito e segue adiante para viver um novo propósito. Acho que é por aí. É isso que eu acredito que seja eterno. também acho. E o que você faria hoje se sua partida fosse amanhã? Nossa, ainda bem que a gente não sabe quando vai, né? Não sabe, não. Não quero saber. Mas eu A nossa data de validade só sou divino, o pai tem. né? Só o divino tem. Isso É, ontem, né? Eu estava até conversando aqui com a minha funcionária em casa e a gente estava comentando sobre o caso do João Paulo, né? Diniz, que morreu em um infarto fulminante com 58 anos e sendo um esportista, nossa, eu li hoje. né? Nossa, essa pessoa deve ter né, um físico bom, tal, e infartou, né? Ou seja, acho que todos nós aqui viemos com uma data de validade, né? Cada um vai viver o tempo que precisar para viver aqui, né? Sim. Então, eu acho que se eu morresse amanhã, eu acho que eu gostaria de estar com as pessoas que eu amo. Fazer uma festa, sabe? Comemorar e celebrar pela vida. O máximo de pessoas que eu conseguisse trazer para esse momento, né? Para celebrar mesmo o que foi e o que será daí É num outro plano. Gostaria um muito de outro uma plano. festa mesmo. Eu estava até pensando aqui, eu coloquei essa pergunta nas lives, que eu faço essas 4 perguntas para todos, Ah, né? É uma provocação. Eu falo, gente, eu vou provocar um pouco as pessoas para sair do que eu, né? E aí eu falei, gente, porque às vezes a gente quer conversar com alguém, eu tá com saudade de alguém, e falo, não, amanhã eu ligo, né? Não tem essas coisas? é, Ai, amanhã eu falo tem. com tal pessoa, então, por que não hoje, né? Tudo bem, tô no serviço, não dá, mas chega em casa, dá uma ligada, manda uma mensagem. Justamente porque a gente não sabe se vai estar aqui amanhã, né? A gente tem que estar aqui no presente, que é o hoje, né? É mais uma Não tem. provocação mesmo que eu faço para as pessoas sobre o ser imortal e sobre a partida se fosse amanhã, porque, nossa, eu também, eu acho que eu faria uma festança danada Chamando todo mundo, né, para celebrar. O para problema é celebrar. ter maturidade para isso, né, Silvia? Porque a gente sabe lidar muito mal com a morte. Nossa, você falou tudo agora. A gente não tem. A gente não tem maturidade. A gente começa a aprender o que é morte quando a gente começa a perder as pessoas importantes na vida da gente, né? Então, quando É, eu perdi meus avós, eu comecei a entender o que era isso, né? E quando eu perdi meu pai, isso foi muito mais significativo, né? E lidar com agora é assim, eu falei, puxa, meu pai e minha mãe vão um dia, né? As pessoas mais próximas de mim vão, né? E como é que a gente vai lidar com isso nessa vida? É o sinal. tá falhando aqui. Olha que eu não tenho o que fazer. Já coloquei no 4G para ver se melhora. Vamos lá. Acho que agora voltou. Você me ouve, Silvia? Voltou? Eu tô te vendo. Você tá me vendo? Eu também estou te vendo. Bom, voltamos. Né? Então, aí a gente vai começar a entender o significado disso, né? Da morte na vida da gente. Né? E quanto mais maduro acho que a gente está, mais a gente sabe lidar com esse momento que é inevitável. Todo mundo vai. Né? Vai. Infelizmente, Eu não falo que fomos a tempo. Terra, eu falo que a gente está aqui eu acho que é uma grande escola, né? Eu acredito que a gente está de É, passagem mesmo, que a verdadeira vida não é aqui, né? Mas eu procuro, assim,
eu tenho ainda meus pais vivos, dois, né? Então, quando eu tô com eles, eu curto o máximo. Eu aproveito mesmo. Eu agarro, eu beijo, eu falo eu te amo, É isso que entendeu? Porque eu penso nisso, depois que eu aprendi um pouco sobre espiritualidade, eu falo, gente, é isso, é o agora. Eu não vou deixar para amanhã para dar um beijo, para dar um abraço, para apertar, não né? deu. Porque eu não sei amanhã, né? A E meu saudade pai, eu sei que vai ser imensa. né? Meu pai foi assim, ó, num susto, né? Meu pai teve um mal súbito e morreu, né? Mas dentro de mim, eu tinha a sensação de que eu sempre tive próxima, sempre dei carinho, falei que amo, e isso é importante. Porque aí você fica com o coração mais leve, né? Na hora de, né, de Não, partir. é, porque senão fica com aquela coisa, ah, eu devia ter feito isso, ah, eu devia ter feito aquilo, né? É, Faça, por isso que eu falo, faça. Essa partida do amanhã é justamente para isso. Pare e pensa, faça agora, né? Porque não eu deixa vejo pra muita depois. gente deixando tudo para depois. Não dá. É agora, o momento é agora. Né? Então, muita gente fala que a gente vive do passado e acaba se colocando para o futuro e esquecer de viver o presente, né? Então, o passado serve de experiência e o futuro te leva para o caminho. Vivo hoje. Oi, Isabel. É verdade. A Bel chegou, Chegou mas na é hora. isso mesmo. A gente se preocupa tanto com o passado, né? O passado já foi. Você aprendeu, se errou, é um aprendizado. E o futuro a Deus pertence. Você não vai ficar ansioso, aquela coisa. Aliás, é o mal, né? Do É o século, é mal maior. a ansiedade e depressão. Porque ou você está no presente ou você está no passado. Ninguém está vivendo hoje, né? Não. E o ansioso vive o futuro, que é muito pior. E eu falo isso de É, experiência própria. Eu sou aquela que vive para o futuro. Então eu comecei a falar assim, não, vamos aproveitar o que eu tenho para fazer hoje. O que vai acontecer hoje. A oportunidade que eu tenho hoje. Amanhã é um outro isso. dia. É outra experiência e será um outro momento. Perfeito, perfeito. Eu também concordo plenamente. Quero E chegar ainda melhor ainda. Viver só o presente mesmo. ai, é tudo uma disciplina, né, Rê? A gente Oh, fala assim, mas é aquilo que você tem que fazer. Todo dia é um dia para você aprender e para você realmente ficar no presente, é. Porque esse é o maior presente. né? E a gente é, é verdade. Você está fazendo alguma palestra agora? Fala para nós. Faça seus contatos. Bom, eu estou atendendo os meus clientes, fazendo algumas, tanto pagos quanto por permuta, né? Então, eu encontrei aí uma forma de conseguir também, né, serviços bons de pessoas que queiram trocar e eu ofereço meu serviço. Olha que bom, né? A gente voltar para o escambo. Então, as parcerias nesse sentido estão sendo muito boas. Né? Eu estava até conversando com a minha mentoranda, que é a minha professora de ginástica. Então, eu falei assim, ó a nossa troca aqui, né? Então, a gente vai seguindo, vamos fazer acontecer, né? E isso me deixa sem agenda. Aí eu tenho um monte de cursos para terminar, né? Vou começar uma mentoria de marketing digital para, né, para voar aqui, agora eu quero voar mesmo. Isso mesmo. E aí eu falei, meu, quando é que eu vou fazer se eu não tenho mais agenda? Minha agenda está comprometida, né? Então, eu quero me organizar para agosto, para setembro, já está com uma agenda melhor. E aí começar a programar lives também, né? Que aí será um prazer também te convidar para o lado de cá,
Então, a gente Prazeraço. comunicação. Então, esse é um projeto que eu tenho justamente, né, conhecer mais a rede para ver onde é que eu posso começar a pulverizar conhecimento, né? Eu já tenho um Uhum. canal no YouTube com quantas lives foram? 16, eu acho. Ai, Lives que que eu legal. fiz sobre recursos humanos. Então, lá Uhum. na página da Mover e Treinamento, eu tenho esse projeto super gostoso que foi fazer lives e falando das dores que as pessoas têm justamente com seus recursos humanos, né? É muito bom você ser chefe, dono do seu negócio, mas as pessoas que trabalham com você, né? Então, a gente fala muito lá sobre isso. Então, se vocês quiserem Ó, conhecer, opa, caiu. mas volta. Volta, Cortei. voltou. E eu tenho, né, aí projetos para 2000, já estou pensando em 2023, né? Quem sabe começar Ó, para o corporativo. Vamos ver, vamos ver. Porque a minha decisão de fazer a mentoria, e principalmente ficar no trabalho mais individualizado, foi realmente ter um pouco mais de. Sabe, começar a organizar melhor minha vida? Como se a gente organizasse. A gente tem essa ilusão que a gente vai conseguir organizar, né? Mas é. não consegue. Mas eu queria ter liberdade para poder ir no médico no meio do dia, porque é melhor para mim. Uhum. Né? Eu ginástica no começo da manhã, eu tô falando 9 horas, tá? Porque eu não preciso mais acordar às 6 horas da manhã, graças a Deus. A não ser quando realmente eu tenho vontade, né? E vou para um evento, vai ser uma coisa gostosa, vou viajar. Aí sim vale a pena acordar às 6 horas da manhã, É, né? Eu quero começar meu dia muito mais, né, conectada, fazer minha ginástica e poder começar o meu dia. Não importa passar um pouquinho à noite, né? Funciona do mesmo jeito, né? Então é viabilizando projetos novos para bem breve. Então é por aí o caminho. E estou sempre aqui, né, no meu Instagram. Como vocês mesmos dizem, eu sou a rainha dos rios, né? Mas é fácil, eu adoro, eu aprendo muito com esses rios. né? Então, o Rios eu acho que é uma ferramenta muito legal e que dá uma visibilidade mesmo no Instagram, né? Começar a colocar uns É verdade. vídeos, né? Eu prefiro muito mais falar do que escrever. Não que não, né? Eu não consiga escrever, mas eu consigo concatenar as minhas ideias na fala, né? E hoje eu me dou o Uhum. privilégio de poder sair do improviso em alguns momentos. Então, começar a fazer mais vídeos, né, para tratar as questões da comunicação, me comunicando abertamente. E vai surgir as lives aí, logo, logo. Ai, que bom, Rê. Que bom, porque eu aprendo muito com você, eu sigo você, eu vivo olhando tudo que você fala para Feliz. tentar colocar no dia a dia, né? Porque eu sou mais da escrita, sempre fui mais da escrita, né? Sempre fui dos bastidores, vamos se dizer assim, sempre, né? Então a gente tem que aprender é que nem você falou, a se comunicar, a se mostrar, mostrar seu trabalho, Uhum. né? É tudo um aprendizado que a gente vai ter. E E aí eu te sigo porque, mais, nossa, né? A gente se comunica mais, principalmente com as redes sociais, a gente começou a falar muito mais do que escrever, não é? do que escrever exatamente. Muito mais. E eu mesma, até eu não quero ler. Chego na metade e já paro. Nas redes sociais, né? Sim. Nossa, eu Porque já ler eu cheguei a adoro, escrever prefiro. e-mails enormes, disparados para não sei quantas pessoas ao mesmo tempo, né? E às vezes uma É, simples, né, frase pode dizer tudo que a gente tem desejo de dizer, né? Então, são outros tempos. E precisamos nos é adaptar a esses verdade. novos tempos. É verdade, né? Eu falo que eu tô com 52 também, né? Então é tudo muito mais dinâmico hoje, né? As Muito, coisas, muito muito mais. Eu fico impressionada impressionante.
coisas. Tá falhando de novo. De novo. Então, vamos lá. Quer deixar, falta ainda 5 minutos, mas se você quiser deixar mais algum recado, gente, segue depois a Rê. Eu vou, quando eu colocar a descrição, eu vou deixar aqui o link da página dela e para vocês seguirem, porque elas dão várias dicas, vale a pena seguir a Rê. Aliás, eu estou aqui hoje fazendo live praticamente por causa dela. Muito bom, fico tão feliz de ouvir isso, Silvia. Se já a sementinha foi plantada, é o meu reconhecimento. Agradeço imensamente. Você é minha inspiração, porque naquelas reuniões lá, você, falei, nossa, e um dos propósitos dessas reuniões que eu ia tirar do papel justamente eram as lives, né? Olha aí, E começou. foi Parabéns. justamente, eu que agradeço muito o seu aprendizado e a gente vai falar muito ainda em Hoje vamos. muitas reuniões com outras mulheres. Oi, Vivi! Tudo bem, Vivi? É isso mesmo. A gente tem, eu acho que é um momento especial, né? Que já vem construindo há décadas atrás, né? De deixar de achar que mulher compete para mulher que é solidária, né? Não somos Perfeito. mais competitivas, nós somos solidárias. Vamos praticar sororidade, é uma pegando na mão da outra, é uma empurrando a outra para executar, para É, fazer acontecer. E é assim que a gente vai crescer, né? Deixar de ter essa é mente verdade. mais da síndrome de impostora, sabe? Aquela coisa eu não consigo, isso não é para mim, isso eu não tenho competência para fazer. Você tem sim. É só você focar no que você quer fazer e fazer acontecer. Sair do papel não vai sair sozinho, vai depender de uma É pessoa, verdade. né? Então, você quer se comunicar bem? Faça o primeiro movimento, né? Você quer escrever bem? Faça o primeiro movimento, né? Que você vai conseguir Isso mesmo. alcançar aquilo que você deseja. E é o que eu desejo para todo mundo. Todo mundo saia por aí falando bem e lindamente. Principalmente as meninas. Ai, Rê, gratidão, Eu que viu? agradeço. Gratidão, gratidão. Gratidão a Miriam que colocou aqui, a Vivi, né, Vivi? A gente aprendeu muito com a Rê. É isso aí. Quero todo mundo Gratidão a no todos mundo. vocês. E que Nossa internet começou a falhar de novo, então a gente vai encerrar por aqui. Gratidão, gratidão mesmo, Rê, eu que pela agradeço. sua agenda, achar esse espacinho aqui para falar com a gente e compartilhar um pouquinho da sua história. Tá bom. Me convite para o próximo que eu vou, tá bom? Quero fazer parte dessa Pode deixar. que você está construindo. Obrigada, meu anjo. Obrigada a Fiquem todo mundo, com gente. você. Muito obrigada. Beijo grande. Beijos, tchau. Tchau.